Eu tô rindo de nervoso porque eu já tô falando há uns 10 minutos e eu percebi que eu nunca liguei o programa que grava o áudio. E aí eu vou ter que começar tudo de novo. Mas a gente finge que isso não aconteceu, tá bom? Então tá bom. Eu sempre venho aqui e dou os conselhos que eu preciso escutar, mas hoje vai ser diferente. Hoje eu quero dar os conselhos que você, cara ouvinte, precisa escutar. Porque eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não tá me seguindo no Instagram, amiga, o que você tá fazendo? Inclusive, eu já vou me apresentar, tá bom? Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Mas hoje eu vou dar os conselhos que você precisa escutar. Porque eu deixei uma caixinha de pergunta lá, como eu tava falando, e vocês me deixaram várias perguntas, várias coisas que vocês querem saber sobre mim, mas também coisas que vocês precisam de conselho. E eu já queria fazer um episódio desse há bastante tempo, e aí eu pensei, por que não agora? E eu quero fazer outras edições, principalmente se vocês gostarem, até porque eu recebi muitas perguntas, então eu tô selecionando algumas aqui. Confesso que talvez eu devesse ter estudado um pouquinho dessas perguntas para poder responder com um pouquinho mais de raciocínio lógico e propriedade, mas eu acho que assim também vai ser legal, porque aí pelo menos a gente parece que tá numa conversa ao vivo mesmo, que você estaria me perguntando alguma coisa, ou você estaria me contando algum caso seu, e eu estaria te dando ali o meu conselho no feeling, etc. Então, vamos começar aqui com as primeiras perguntas. Essa daqui, na verdade, é de uma caixinha que eu abri na terça-feira no Instagram. E aí, eu decidi que eu queria trazer pra cá porque eu queria falar mais sobre o assunto, porque é polêmica. Foi polêmica. O meu inbox lotou com a minha resposta e, enfim, vamos discorrer mais sobre o assunto. Ela tinha me mandado inicialmente só uma pergunta, e aí eu respondi dizendo que precisava de um pouquinho mais de contexto, e aí ela me deu mais contexto, então a gente vai trabalhar aqui com o processo todo, tá bom? Ela começou perguntando: amigas próximas que te copiam em tudo, não estou lidando, só observando. O que você faria ou faz? E aí ela seguiu dizendo, quando eu pedi mais detalhes, né? Lu, o copiando é em relação a tudo. Eu falar que quero um jardim vertical e do nada ela comprar um jardim vertical. Eu dizer que amo um game X e ela começar a replicar. Parece até piada, mas é tudo mesmo. O que eu tinha dito inicialmente na caixinha é que eu não necessariamente tenho um problema com isso. E aí eu dei até um exemplo meu, que tipo, eu tô correndo agora um pouco mais de um ano, e desde que eu comecei a correr, eu prego a palavra da corrida o tempo inteiro, vocês sabem disso, inclusive várias de vocês já foram influenciadas a começarem a correr por minha causa, e eu fico muito feliz. Tá lá na minha biografia do Instagram agora, cimentei corredora amadora, porque é assim que eu me identifico agora. E algumas amigas minhas pessoais começaram a correr também, influenciadas do tanto que eu falo e mostro sobre corrida, e eu achei isso super legal. Eu acho que, assim, não é só o criador de conteúdo ou a influenciadora que tem milhões e milhares de seguidores que é um influenciador. Todos nós somos influenciadores em algum nível, e algumas pessoas naturalmente são mais influenciadores do que outras. Então, às vezes, você, tudo bem, não tem uma comunidade grande nas redes sociais, mas você pode muito bem ser uma influenciadora dentro do seu grupo de amigas, dentro do seu trabalho, com a sua família. E aí as pessoas olham pra você e para as coisas que você faz, as dicas que você dá, e elas naturalmente se sentem influenciadas pelo seu comportamento porque elas te admiram. E eu, particularmente, acho isso bem legal, não é uma coisa que me incomoda. Então, foi basicamente o que eu respondi. Só que aí vieram alguns outros exemplos no meu inbox, e aí ela destrinchou um pouco mais. E o que eu posso dizer é que existe sim uma diferença entre você ter amigos ou conhecidos, pessoas ao seu redor que olham pra você fazendo tal coisa ou comprando tal coisa, usando tal coisa, e elas vão lá e replicam aquilo porque, de fato, elas estão sendo influenciadas por você, elas te admiram, etc. Bacana, legal. Mas aí tem a outra questão, que aí eu entendo, que também pega no meu calo, que é o seguinte, que é quando você faz uma coisa, ou você fala que vai fazer, e aí a outra pessoa pega e faz, mas ela finge que não foi porque você influenciou ela. Como se fosse ideia da cabeça dela. Como se ela tivesse tido a grande ideia de fazer um jardim vertical. De jogar o jogo X. Como se você nunca tivesse falado nada. Como se você, tipo, você comprou tal roupa de tal marca, ela vai lá e compra exatamente a mesma roupa no mesmo lugar. E aí você fala, eu tenho uma igual. Aí, sendo que você sabe que ela sabe que você tem uma igual, ela vira e fala, ai, gostou? Pois é, menina, assim, passei na loja, nem achei tão bonitinho na vitrine e comprei. Aí joga aquele shade pra você, né? Tipo, que realmente é muito chato. O que eu faço ou faria nessa situação? Por isso que eu acho que eu tinha que ter estudado isso antes. Assim, gente, sinceramente, eu não faço nada. Eu não faço nada porque eu acho que a gente tem que escolher as nossas batalhas, tá bom? Eu acho que tem muita apurrinhação na nossa vida e outras coisas que, pelo menos na minha vida pessoal, eu acho que
exigem o meu esforço e a minha batalha, perseverança pra mudar aquela situação. E tem as outras coisas que você fala, sabe? Você dá aquela virada de olho e acabou. Se é uma coisa que tá te incomodando muito, 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 tipo, caraca, eu vou perder essa amizade se isso não mudar, você pode ter uma conversa sincera com ela. Inclusive, eu já falei sobre isso em algum outro episódio em que eu falo de relações autênticas, que, cara, às vezes a gente tem que ter conversas difíceis com as pessoas que a gente ama exatamente pra preservar as nossas relações, independente dela ficar desconfortável ou não. Então, assim, se você tem uma conversa com ela que você fala, tá, mas quem deu essa ideia fui eu, tá, mas quem gostou fui eu, né? E você virar e falar, olha, às vezes eu acho que você tá fazendo coisas que eu digo que eu gosto ou que eu quero fazer e você meio que não dá o crédito, eu acho isso um pouco estranho. Eu acho legal que você gosta das mesmas coisas que eu, a gente é amiga e tudo mais, mas eu acho um pouco estranho o jeito que você se comporta em relação a isso. E aí, se ela ficar na defensiva, o que provavelmente vai acontecer pelo menos inicialmente, mas se ela decidir que ela não quer mais ser sua amiga por conta disso, aí, cara, diz tudo que você precisa saber sobre essa pessoa. Porque, já falei naquele episódio, pessoas que te amam e que te querem na sua vida, elas vão aguentar conversas difíceis. Elas vão aguentar olhar para as próprias sombras ali e vice-versa, você também, que ela vai trazer o lado dela na questão, vocês vão conversar e aí vocês vão decidir o que fazer dali pra frente. Ou você pode se afastar, pelo menos por um tempo, se você acha que você não tá preparada para essa conversa, mas ao mesmo tempo continuar nessa amizade tá te consumindo, que isso tá te irritando muito, que isso tá causando um estresse a mais na sua vida. Você se afasta, pelo menos momentaneamente, para dar uma respirada, deixa passar uns meses e depois você retoma ali e vê como que as coisas podem evoluir, porque talvez esse espaço seja o que vocês precisam para que a situação se resolva. Eu acho que era o que eu faria, talvez eu desse um tempinho na amizade ali, sabe? Tipo, pra dar um espaço e aí depois eu vi o que faria, porque assim, como eu falei, eu não acho que seria particularmente eu, tá? E eu não tô falando que só porque não é uma coisa que particularmente me incomodaria, eu acho, ao ponto de eu ter que fazer alguma coisa dessas, não quer dizer que seja um problema que te incomode, tá? Pelo amor de Deus. Você tem todo o direito de ficar incomodada. Todo. E se é uma coisa que te incomoda, eu acho que talvez cabe dar um espacinho aí. Próxima pergunta. Terminei meu relacionamento e tentei de todas as formas voltar. Não deu certo. Como recomeçar? Tá, você terminou o relacionamento e aí você tentou de todas as formas voltar? Mas não entendi. Tudo bem, vamos lá. Você terminou o relacionamento e você tentou voltar. Então eu tô partindo do pressuposto que você terminou o relacionamento porque existiam problemas. Aí você se arrependeu e pensou, não, deixa eu tentar de novo. Aí você tentou de novo e aí os problemas persistiram. Como recomeçar? Olha, todo fim de qualquer coisa é um luto. Luto não é só a morte. Não é só quando alguém morre que a gente sente luto. A gente sente um luto quando alguma coisa se encerra. Claro que a morte é o caso mais extremo de luto, porque não tem a menor condição de você voltar atrás. Mas terminar um relacionamento, ele não é só o término do relacionamento. Ele é um término de toda uma história, de todo um capítulo. E mais importante, é o término de todos os sonhos e planos que você tinha para o futuro, que você vai ter que fechar ali, que você vai ter que encerrar. Então, toda a ideia que você tinha, não só você tá carregando a dor das emoções e das lembranças passadas, que você carrega esse luto porque você vai olhar para trás e você vai pensar, nossa, era assim e agora não é mais, mas principalmente o que mais dói é pensar no luto do seu futuro, que agora vai ser outro e você não sabe o que é. E isso pode vir de dois jeitos. Você pode olhar para esse futuro agora incerto com medo, muito medo e muita ansiedade, se sentir muito mal. E aí sim, por conta exatamente disso, você tenta voltar para o que você já conhecia, já era conhecido mesmo que ruim. Ou você vai olhar para esse futuro e pensar, caraca, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Que máximo, que incrível. O que eu sempre digo, e eu já disse isso para até amigas pessoais minhas quando elas terminaram, é que isso é um excelente momento para você se conhecer, para você recomeçar com você mesma. Sinceramente, eu sei que vai ser um pouco estranho o que eu vou falar agora. Não me entendam mal. Eu casei muito nova, tá? Eu casei ali no iníciozinho dos meus 21 anos e a gente construiu uma história incrível. Eu amo meu marido, mas eu confesso que existe uma parte de mim que sente um pequeno luto de nunca ter apreciado os meus 20 e poucos anos realmente, assim, solteira. Porque a gente passa por tantas
tantas partes, sabe? Tantas coisas importantes. E eu sinto, às vezes, que ali no início, entre os meus 21 e 25 anos do nosso relacionamento, eu tornei as coisas muito pesadas pra ele, exatamente porque eu tava passando por processos que talvez eu devesse ter passado sozinha. Mas como eu não tava sozinha, eu tive que arrastar ele junto comigo. Talvez você não esteja nos seus 20 e tantos anos, mas talvez você esteja solteira pela primeira vez em muito tempo. Talvez você esteja solteira realmente, de fato, na vida adulta pela primeira vez. Eu acho que é um excelente momento para você descobrir exatamente quem você é, o que você gosta, para você se dar todo o amor que você quer e você espera num relacionamento. Então, é se levar pra passear, é comprar flores pra você, se levar pra jantar, ir ao cinema, começar a se acostumar a fazer as coisas sozinha. Começar um hobby novo, talvez seja um esporte, um idioma, um instrumento, qualquer coisa assim, e começar a gastar esse tempo com você. Porque se é uma coisa que eu acho que facilita muito o relacionamento no futuro, é você já entrar nele sabendo exatamente como você gosta de ser amada e o que é importante pra você dentro de um relacionamento pra você se sentir amada e vista. E aí, quando você sabe disso, você consegue entrar num relacionamento com as expectativas certas em relação àquela pessoa e o que você espera que ela entregue pra você. Não é uma expectativa uou, alucinada, mas é uma expectativa ajustada, assertiva, que você sabe, isso pra mim aqui é importante, eu procuro isso num parceiro e se você não pode me dar isso, eu vou me dar isso. Então, assim, beijo, não vou aceitar menos do que eu já sei que eu posso me dar. Eu acho que é um bom caminho. Mas antes disso tudo, talvez você devesse só sentar e chorar no chuveiro. Porque talvez você não tenha feito isso ainda. Talvez você não tenha se permitido 1, 2 semaninhas de fossa extrema sem pegar o telefone e ligar pra ele, mandar uma mensagem. É literalmente mergulhar ali naquele poço, ficar lá bem no fundinho, porque aí depois é só você começar a ir pra cima. Porque também é importante, não dá pra queimar etapas. Primeiro, se você chorar e ficar mal, bota aí um prazo, 1, 2 semanas. E aí sim você começa o processo que eu acabei de falar. Próxima pergunta. Lu, você consegue perdoar alguém? Acredita em segunda chance? Pra mim é difícil. Consigo. Consigo perdoar ao ponto de, às vezes, eu já ter ouvido da minha mãe e de amigas que eu perdoo muito fácil, que, enfim, talvez um pouco trouxa, basicamente. Mas eu acredito sim em segunda chance. Porque, assim, gente, ninguém é perfeito. Eu realmente gosto de acreditar que a gente faz as coisas que a gente faz tentando acertar. Eu não consigo acreditar que o ser humano é filho da puta por natureza. Aí você pode achar que eu tô sendo ingênua, que você não pensa do mesmo jeito, mas eu não consigo esperar o pior das pessoas. Eu não consigo olhar pra uma pessoa que comete um erro e pensar que ela é uma pessoa horrível porque eu vou resumir ela àquele erro, entendeu? Porque eu já errei. Eu tenho certeza que você já errou. E eu falo por mim. Às vezes que eu errei feio, eu errei rude, com pessoas que eu amo, com pessoas que eu nunca deveria ter errado, todas as vezes que isso aconteceu, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Se a pessoa tava chateada comigo, você pode ter certeza que eu tava 30 vezes mais. E eu sei que não é sempre assim. Eu sei que tem gente que erra e não tá nem aí. E aí, cabe primeiro você ver como que a pessoa responde ao erro. Então, se ela é uma pessoa que errou, e aí você fala pra ela, olha, isso aqui que você fez foi horrível, eu tô muito mal, eu tô muito magoada, eu não sei se eu consigo te perdoar, eu não sei se eu consigo passar disso aqui. E você vê da pessoa um retorno genuíno, dela te pedindo perdão, dela realmente reconhecendo o erro, dela bancando aquele erro, tentando talvez até explicar o lado dela, tentando até explicar por que ela fez aquilo, mesmo que você ache que foda-se, não faz diferença o porquê, o motivo, você tá magoada de qualquer jeito. Mas se ela consegue pedir desculpa, pedir perdão, eu dou o benefício da dúvida. Porque eu sei o tanto que dói na alma quando a gente tá realmente, genuinamente se sentindo mal por ter magoado alguém que a gente ama, por ter feito alguma coisa que magoou alguém, e essa pessoa simplesmente te resumir aquele erro. É muito ruim. Eu imagino que você se sentiria péssima se você sempre tivesse sido uma ótima amiga, ou uma ótima namorada, uma ótima filha, irmã, enfim, sei lá. E aí você simplesmente erra em algum momento, e você erra feio, tá bom? Não tô falando de erros feios. Tudo bem, foi um erro feio, mas, caraca, os outros 10 anos que a gente tem de história junto, né? 5, 10, às vezes uma vida inteira de história junto. Você vai me resumir aí a isso? Já dizia Jesus Cristo, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem sou eu pra simplesmente falar, não, isso aqui... Não interessa que você tá se sentindo mal. Nunca mais vou te perdoar. Não fale mais comigo. Agora, perdoar é diferente de esquecer.
Você não precisa esquecer só porque você perdoou. Que dali pode estar guardadinho no seu cérebro. Agora, entenda, por favor, não é pra ficar guardado no seu cérebro pra você jogar isso na cara da pessoa na primeira oportunidade que você tiver. Porque aí não é perdoar, tá bom? Aí não é perdoar. O guardar, o arquivar o negócio é pra caso ela erre de novo, e principalmente se ela errar de maneira similar, é pra você lembrar que não é a primeira vez que ela tá fazendo isso, que isso já aconteceu de novo, e aí sim, nesse sentido, eu prefiro cortar a pessoa da minha vida. Porque aí não é mais só uma vez, entendeu? Aí já é um problema que o buraco é mais embaixo. Eu prefiro me afastar, falar, olha, tudo bem que você tá se sentindo mal de novo, ok, mas eu acho melhor cada um ir pro seu lado. Quem sabe um dia no futuro a gente não volte a se falar, a gente tem uma relação amigável, mas as coisas não vão voltar mais a serem as mesmas, porque, óbvio, confiança é a parte mais importante de qualquer tipo de relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade, de trabalho. Se você não consegue confiar nas pessoas que estão ao seu redor e que estão próximas de você, se você não tem essa confiança, esse respeito, então não adianta ter amor, não adianta... Nem amor fica, entendeu? Pode até ficar uma paixonite, uma dependência emocional daquela pessoa, mas nem o amor fica. Você acha que você ama uma pessoa que você não confia, mas você não ama. Você só tá dependendo dela emocionalmente. Porque pra amar alguém, você tem que confiar nessa pessoa. Então, é isso. Eu assim, consigo da primeira vez, se ela tá arrependida, mas aí numa segunda, numa terceira, aí, amiga, aí não tem condição, né? Próxima pergunta. Lu, como faço pra desapegar de situações que não estão no meu controle? Eu amei essa pergunta, porque eu posso jogar tudo que eu aprendi na minha terapia aqui com vocês. Inclusive, eu fiz até um vídeo que eu contei sobre coisas que eu aprendi nos anos que eu fiz terapia, né? Agora que eu estou terapizada, que eu recebi alta da terapia. Brincadeira, mas sério. Então, isso daí, na verdade, foi uma das coisas que a gente mais trabalhou na terapia, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora. E te dizer aqui abertamente que agora eu não tenho mais problemas de controle, mentira, claro que eu tenho. Mas uma coisa que a minha terapeuta macetou na minha cabeça durante os anos que a gente trabalhou junto foi aprender a discernir dentro de qualquer situação o que eu posso controlar e o que eu não posso. O que acontece? Às vezes a gente olha para um problema e a gente divide ele, é preto no branco. A gente acha que ou a gente pode controlar ele ou a gente não pode controlar ele. Só que, na verdade, se você desmembrar qualquer problema, qualquer situação que você tem na sua vida, você vai perceber que tem partes dele que você pode controlar e tem as partes que você não pode controlar. Então, eu vou dar um exemplo do meu quadril. Mais uma vez, o Império Romano que vive na minha cabeça agora, que é a minha lesão no quadril. Temos um problema, a lesão no quadril. Por um lado, eu poderia pensar, ai, mas eu posso estar fazendo isso, eu posso fazer aquilo, eu posso... E aí eu fico me culpando por não estar melhorando porque eu estou fazendo tudo que eu posso ali. E tem o outro lado que é eu pensar, não tem nada que eu possa fazer, eu me machuquei, nunca mais eu vou correr. E aí aquilo me causa também estresse porque eu sinto que eu não posso controlar o problema da minha lesão. Só que a verdade é que, se a gente for para pensar, tem o quê? A parte que eu controlo, que é, o que eu posso controlar agora? A recuperação. Eu posso procurar os profissionais certos, eu posso ir no ortopedista para ele ver o que está acontecendo, começar a fisioterapia, fazer exercício de fortalecimento, fazer bike, fazer outros esportes com menos impacto, correr mais devagar, reduzir as horas de corrida da semana, respeitar essa lesão enquanto eu vou recuperando ela. Isso daí é o que está sob o meu controle. E aí eu vou olhar para essa lista e vou pensar, eu estou fazendo tudo isso? Se alguma coisa está faltando, eu vou lá e incluo essa coisa, porque ainda está sob o meu controle. Agora, se eu já estou fazendo toda essa listinha de tudo que está sob meu controle, o que não está sob o meu controle? A lesão passar. Quando essa lesão vai passar? Quando que ela vai melhorar? Não está sob o meu controle. Eu estou fazendo tudo que eu posso para ela melhorar o mais rápido possível. Agora, quando ela vai melhorar, quando efetivamente eu vou voltar a correr sem dor no quadril, aí não tem como a gente saber, né? Infelizmente não tem nada que eu possa fazer, não dá para prever o futuro. Nessa parte aqui, que é a parte que não dá para controlar, aí realmente é muita paciência, que é difícil. Inclusive, você que me perguntou isso também perguntou como ser mais paciente. E olha, eu vou te falar, não sei direito ainda, tá bom? Porque se você ouvir o episódio anterior, você vai ouvir eu falando exatamente que eu ainda sou uma pessoa muito impaciente. Mas algumas coisas que você pode fazer é voltar para a listinha de tudo que você já tá fazendo que está sob seu controle. Então, quando eu penso,
Ai, meu Deus, isso não vai passar nunca. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ai, eu vou ficar assim pra sempre, eu não vou poder mais correr, eu vou ter que comprar uma bicicleta, eu vou ter que começar a fazer natação, vou ter que escolher outro esporte. E eu começo a entrar nesse espiral. Eu paro, eu respiro, penso, estou pirando, pensando no que eu não posso controlar. Respira, para, dá uns respiros ali pra voltar a centrar. O que eu tô fazendo pra poder reverter essa situação? E aí eu repasso a lista. Se eu tiver que escrever a lista, eu vou escrever a lista. E isso me acalma muito pra tolerar o que eu não posso controlar. Tolerar. Fica aí a minha dica que eu trabalhei na minha terapia nos últimos anos. Próxima pergunta. Qual foi o seu pensamento com a chegada dos 30? Gente, eu amei fazer 30 anos, tá bom? Eu amei. Ano passado eu falava disso o tempo inteiro. Eu tava sempre falando, trintando, vou trintar. O dia do meu aniversário de 30 anos, o final de semana, né? Que foi todo um final de semana de evento. Foi um dos mais felizes da minha vida e com certeza foi o mais feliz do ano passado. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que ali, já pros 28 anos, eu já comecei a sentir uma calma que foi vindo aos poucos. Ela não veio assim uma virada de chave, não, tá? Ela veio aos poucos mais rápido. Quanto mais eu sentia aquele princípio de calma, depois daquela agitação louca dos 20 anos, eu comecei a sentir aquele princípio de calma e aí ela foi ficando cada vez maior, e aí eu fui criando uma, sei lá, eu me senti mais centrada. A minha astróloga diz que é o retorno de Saturno, que é uma coisa que acontece entre os seus 28 e 31 anos, que é quando você vai passar por aquele processo de amadurecimento mesmo, e você vai conseguir enxergar melhor quem você é, por isso você fica mais calma. Olha, pra mim fez muito sentido, tá bom? Porque foi exatamente ali quando eu entrei nos 28 que eu comecei a sentir isso. E eu vou te falar que já no meio dos 29 anos eu já me identificava com uma mulher de 30 anos. Só que aí eu fiz 30 anos e tudo certo, tudo ótimo. Agora eu tô com 30 e meio, né? Então esse ano eu faço 31. E aí eu não sei se eu concordo. Eu não sei se eu concordo com fazer 31. Eu quero fazer um episódio especificamente sobre isso, de crise de identidade, crise de idade. Porque fazer 30 anos foi muito legal, mas como assim eu tenho que fazer 31 e depois 32 e 33? E aí agora eu tô começando a sentir um pouquinho mais das novas cobranças que vêm com seus 30 anos. Porque se no início dos 20, ali até os 25, 26, as cobranças são muito relacionadas ao que você vai fazer da vida, carreira. Aí chegando nos 30 é filho. Pra mim, hoje em dia, é o que mais me perguntam. Quando você quer ter filho? Você vai ter filho? Como assim você não sabe se você quer ter filho? Ai, mas aí você já tá pensando em congelar os óvulos? Ah, porque depois dos 35 fica muito difícil de ter filho. E aí, isso tá começando a me incomodar um pouco. E uma outra coisa engraçada que aconteceu. Agora, eu não sei se eu me identifico mais com uma mulher de 30 anos. Eu quero falar sobre isso no outro episódio, tá? Mas, basicamente, ano passado, prestes a fazer 30, eu tava tipo, nossa, eu tô super trintada, os 30 são os novos 20, e eu ainda acredito nisso, Mas, agora com 30, se você me perguntasse quantos anos você acha que eu tenho, tipo, ai, Lu, se você não soubesse a sua idade, quantos anos você acha que você teria? Eu te diria 27, 28. Que doido, né? Mas assim, o que eu tô tentando fazer é desapegar dessa coisa de idade, gente. Desapegar, porque eu tenho conhecido tantas pessoas de várias idades diferentes, principalmente agora que eu tô fazendo assessoria de corrida. Eu tô conhecendo tantas meninas legais, e algumas delas são mais velhas, com 35, 36, que eu tô amando. Tem meninas mais novas, de 24, 25. Tem meninas de 18 anos que eu conheci na assessoria, que são umas mini queridas maravilhosas, que eu adoro trocar ideia com elas. Então, sei lá, eu acho que eu vou falar aquele clichê de que idade é só um número, que idade tá na sua cabeça. Talvez seja só um mecanismo de defesa pra mim. Mas assim, te dizer, eu amei fazer 30 anos. Se eu tô amando a ideia de fazer 31, a gente vai ter que conversar sobre isso mais tarde. Próxima pergunta, essa aqui é maravilhosa. Como lidar com o fato de você ser um jovem adulto e enxergar os erros dos seus pais como adultos? Olha, vou te dizer que os últimos 2 ou 3 meses da minha terapia foram só sobre isso. Só sobre isso. É difícil. É muito difícil. Se tem uma coisa que eu tive que desconstruir muito com a minha psicóloga foi a ideia de que minha mãe é só minha mãe e não uma pessoa, uma mulher. Eu amo a minha mãe loucamente. A minha mãe é... Se vocês olham pra mim e falam assim, ai Lu, você é luz, você é um serzinho de luz. Amiga, minha mãe é o sol. Tá? Minha mãe é o sol. E eu não tô falando só por mim, não. Qualquer pessoa que conheça ela. A mulher tem uma energia que eu não sei explicar. O sorriso dela, ela abre, vem daqui até aqui. E é a coisa mais linda do mundo. Ela é muito expansiva, ela é muito extrovertida. E eu lembro de crescer olhando pra ela e tudo que eu queria era ser ela. E eu falei sobre isso na terapia, tivemos que desconstruir essa questão toda, porque eu queria ser ela, sabe? Tipo, eu queria ser
linda como ela, inteligente, carismática, extrovertida e dar conta de tudo, porque na minha cabeça ela dava conta de tudo, ser uma ótima empresária e mãe e esposa e filha e irmã, e tá sempre ali pra todo mundo, com as amigas, etc. E o que aconteceu foi que eu criei essa imagem na minha cabeça, né, crescendo, de uma super mulher, de uma super mãe. E aí, no finalzinho da minha adolescência, ali no início dos 20 anos, eu comecei a enxergar ela por quem ela era, como pessoa. E ela começou também, talvez, a baixar a guarda e se mostrar um pouco mais vulnerável na minha presença. Só que eu não soube lidar. Eu não soube lidar. Como assim você não é essa super heroína que eu achava que você era? Inclusive, hoje em dia, eu fico até arrepiada quando eu leio aquelas postagens de Dia das Mães, que falam, ai, você é minha heroína, guerreira, não sei o que. Não, não, gente, não. Que eu acho que isso dá um peso para as nossas mães, uma pressão para as nossas mães. Eu não quero ter uma filha um dia que fale isso de mim, sinceramente. Eu quero que ela me ame, que me admire, que me respeite, mas eu não quero que ela ache que eu sou uma super mulher. Porque não é verdade. E eu não acho nem que minha mãe estivesse tentando fazer isso, botar essa fachada necessariamente pra eu enxergar ela assim, mas era uma fachada que ela tentava colocar pra outras pessoas, porque nós, mulheres todas, somos criadas pra tentar ser essa imagem de perfeição. E a minha mãe é uma pessoa perfeccionista. Eu peguei esse traço todinho dela. Eu fiquei muito mal quando eu percebi que, na verdade, ela é uma pessoa, que ela é um ser humano, que ela tem os dias difíceis dela, que ela tem as vulnerabilidades, as dificuldades, as inseguranças. E isso me pegou de um jeito que eu me senti traída, eu me senti enganada. E aí eu fiquei numa época ali até pouco tempo, sinceramente, até ali uns 27 anos. Eu tô te falando, menina, 28 mudou tudo, mudou tudo. Porque até ali uns 26, 27 anos foi melhorando, tá? A partir dos 25 foi melhorando bastante. Eu diria que entre os 18 e os 23 foi uma época muito difícil. Foi uma época que a gente não conseguia ficar mais do que 15 minutos no mesmo ambiente sem brigar. Porque eu tava muito frustrada com ela. Tudo que ela fazia me irritava. Tudo. Eu não aguentava olhar pra ela e ver 1 milímetro de fraqueza. Precisei muito de terapia, precisei muito entender que ela é sim um ser humano, que ela vai ter medo, que ela vai ter inseguranças e incertezas. E agora que eu tô mais velha, né, pensando que eu tô com 30 anos, nessa idade eu já tava com 3 anos. Eu já tava com 3 anos quando ela me teve, né, ela teve ali com 27 anos. Ela trabalhava pra cacete, ela e meus pais estavam começando ali trabalhar no restaurante deles. Eles têm restaurante lá em Petrópolis. Inclusive, podem ir, tá? Restaurante Paladar, fica ali no centro de Petrópolis, maravilhoso. Mas enfim, ela tava trabalhando a beça, tinha que me deixar com a minha avó. Ela tava fazendo o melhor que ela podia naquela época com as coisas que ela sabia. E o meu pai também, ambos. Inclusive, eu tô falando mais dela aqui porque eu tô falando desse lado de mulher, tá? Mas a mesma coisa pro meu pai, os dois estavam ali fazendo o melhor que eles podiam, com o que eles tinham, tentando me dar sempre a melhor educação para eu ser a melhor pessoa que eu pudesse. Tudo que eles não tiveram, eles queriam dar pra mim e depois, eventualmente, quando meu irmão nasceu, dar pro meu irmão. Não só material, mas no sentido de carinho, de afeto, de atenção, de amor, de cuidado. Eles acertaram majoritariamente, mas obviamente eles erraram em algumas coisas, porque isso é natural, e naquela época eles sabiam muito menos do que a gente sabe hoje em dia, com internet, etc. Eu acho que a nossa geração tem outros instrumentos e outras certezas e conhecimentos que a geração deles não tinha, mas eu olho pra minha mãe agora e eu penso, caraca, se eu tivesse uma filha agora, de 3 anos de idade, eu não sei, sabe, se eu me sentiria uma pessoa segura, assim. Provavelmente no dia que eu tiver um filho, se eu tiver um filho, eu tenho certeza que eu vou estar ali tentando o melhor que eu posso com o que eu tenho, e eu vou provavelmente tentar fazer algumas coisas que a minha mãe fez tentando acertar, que eu sei que não deram certo, e eu vou errar de outros jeitos, novos jeitos, que o meu filho ou a minha filha vão ter que tratar na terapia também. Voltando só ao assunto, que eu acho que eu já divaguei pra caramba nisso, mas é porque é um assunto que eu gosto bastante, talvez eu faça até um episódio sobre isso, deveria, né? Eu acho que primeiro o que você tem que fazer é entender que eles são seres humanos. Seus pais, eles vão errar. Pra mim, hoje em dia, a maior questão que eu tenho com os meus pais é a questão de saúde. De ficar o tempo todo, vocês têm que comer melhor, vocês têm que beber menos, vocês têm que comer menos doce, têm que fazer uma atividade física. Musculação não é pra ficar gostosa, não é pra ficar sarado. Musculação é pra você conseguir fazer xixi e levantar da privada, pra conseguir subir uma escada. Porque os meus pais sempre ficam falando, a gente não quer dar trabalho na velhice, por isso que a gente quer se aposentar com o nosso dinheirinho, não sei o quê. Mas, e o trabalho
trabalho físico que vocês vão dar se você não puder levantar da privada, se você não conseguir levantar da cama, se você não conseguir segurar uma sacola do supermercado. E isso daí é musculação, é ir pra academia, levantar pezinho, é fortalecer os músculos. E é muito frustrante ver, sabe, eles tendo que fazer certos exames e ver o resultado dos exames e ver como que os resultados poderiam ser melhores se fizessem pequenos reajustes na alimentação e nos hábitos diários e ficar macetando aquilo dali na cabeça deles. Mas o que eu tento lembrar é, primeiro, os meus pais, antes de serem meus pais, são pessoas. E como pessoas, cada um está dentro do seu caminho de evolução e autoconhecimento. A gente só pode ajudar até onde o outro consegue ou está disposto a ir. Não tem como eu pegar e forçar eles ou qualquer outra pessoa a fazer o que eu acho que deveria ser feito. É continuar aconselhando, continuar tentando mostrar com os seus próprios hábitos e você ser o exemplo. Sabe quando você era criança e aí você viu seus pais fazendo hábitos bacanas e você queria copiar porque eles viam você fazendo aquilo? Eu sinto que aos poucos isso está começando a acontecer com os meus pais. Deles verem os meus bons hábitos e aos pouquinhos eles começarem a ceder e tornar hábitos deles. Tipo, meu pai caminhando, meu pai agora tá começando a pegar pezinho. A minha mãe, eu tenho quase certeza que eu tô quase convencendo ela a entrar numa academia. Eu acho que é ser o exemplo. E aí você pode falar quando couber, né, dentro da situação e do contexto, dar um toque. E de resto, amiga, é amar eles como eles são. A verdade é que para você sustentar relações com seus pais, se você acha que valem a pena porque eles são bons pais, porque você ama eles, quem vai ter que se ajustar à situação e aceitar é você. Que eles já são quem são. Isso aí eu aprendi na terapia e foi bem difícil de aceitar. Mas quem vai ter que respirar fundo, contar até 10 é você. Próxima pergunta. Já se sentiu exausta do seu companheiro? Tô passando por essa, mas amo muito ele. Claro. Ai, gente, olha, sinceramente, se você é uma pessoa que tá com uma pessoa há muitos anos e você em nenhum momento ficou de saco cheio dela, me conta como é que pode, porque eu não sei. É meio que o que eu falei dos pais, só que com seu parceiro. Porque antes dele ser seu parceiro, ele é uma pessoa. Quando você tá num relacionamento, você está convivendo com outra pessoa. E às vezes a convivência fica um pouco exaustiva, sim. Aí, cara, vai depender muito do casal, de como quer fazer esse tipo de movimento para as coisas, sei lá, melhorarem, vai. Claro que se é uma coisa que é um ranço, é uma raiva, é uma coisa que tipo, eu não aguento mais olhar na cara dessa pessoa, eu não quero nunca mais ver ela na minha vida, aí talvez você vai ter que ter uma conversa um pouco mais complicada de, sei lá, término. Mas como você tá falando aqui que você ama muito ele, às vezes é só espaço. Às vezes é só espaço. Às vezes não, é só espaço que você precisa. E assim, você não precisa ir para um extremo de necessariamente ficar, sei lá, se vocês moram juntos, cada um ir para um lado diferente. Eu e Steve, sinceramente, a gente gosta de pontualmente ficar umas 2 semanas separados ali, ele fazendo a coisinha dele, eu fazendo a minha. Como, por exemplo, agora, eu cheguei no Rio 2 semanas e meio antes dele, porque eu precisava acertar coisas do apartamento, precisava fazer algumas coisas aqui mais burocráticas, chatas, e ele tinha umas 2 corridas que ele queria fazer ainda nos Estados Unidos antes de vir. Tinha também a documentação do Fidel. E aí, casou ali de dar certo, assim, de eu chegar um pouco antes dele. E, sinceramente, eu queria isso. E ele sabia que eu queria isso. Eu queria um espaço, como eu falei nessa coisa de, eu nunca vivi a vida adulta sozinha, morando sozinha, que eu sinto falta disso. Eu ter esses pequenos espaços, essas pequenas brechas para poder simplesmente existir na minha própria companhia, me ajuda muito, me recarrega muito para quando a gente se encontra de novo, né, depois desse tempinho de 2, 3 semanas no máximo, a gente, na verdade, se sentir reapaixonado, dar aquela saudade gostosa. Mas não necessariamente você precisa dar um espaço assim, tá? Porque no nosso caso acaba funcionando, já que tem essa coisa, né, de eu vir pro Brasil, ele ficar nos Estados Unidos. Às vezes ele sai pra fazer uma viagem de mountain bike, que ele vai acampar no meio da floresta e ficar andando de bicicleta por uma semana, que Deus me livre, não me chama, não quero. E aí ele vai fazer isso e eu fico em casa, ok? Mas às vezes nem é isso. Às vezes só tá faltando literalmente vocês dois terem os seus próprios hobbies, com seus próprios momentos, com as suas próprias pessoas. Não é porque vocês são um casal que vocês têm que fazer uma simbiose e virar a mesma pessoa. Sabe? Morfar ali num mesmo organismo. Isso não é saudável. De novo, isso volta ali naquele caso de dependência emocional. Deveria fazer um episódio sobre dependência emocional, né? Tô vendo que eu preciso fazer um negócio desse. Ser um casal não significa ser uma pessoa só. Significa que vocês são 2 pessoas que, quando estão juntas, se somam de um jeito muito legal. O que isso quer dizer? Que é não só legal, como é
importantíssimo e essencial para a relação de vocês que vocês tenham também interesses separados, hobbies separados, momentos separados. O Steve, por exemplo, tem a bicicleta dele, e aí ele sai para andar de bicicleta, ele vai com os amigos dele, ele fica horas fora, às vezes ele fica o dia inteiro fora, num sábado, sei lá, de tarde, fazendo isso com os amigos dele. Eu saio pra correr, eu saio pra encontrar as minhas amigas, eu saio pra ir no shopping, eu faço as minhas coisas, vou num café, vou escrever, vou editar podcast, as coisas que eu gosto de fazer. E aí a gente passa o dia inteiro sem se ver. Eu com os meus hobbies, ele com os deles, ele com os amigos dele, eu com os meus amigos. E aí no final do dia a gente se encontra pra sair pra jantar, ou então no dia seguinte, né, quando a gente acorda de manhã, num domingo, sei lá, a gente toma um café da manhã junto, a gente conta como é que foi, né, ele conta como é que foi o dia dele com os amigos dele, eu com os meus. E fica assim, uma situação muito mais saudável, que às vezes você tá de saco cheio dessa pessoa, porque tudo que você faz é com essa pessoa. E gente, você não nasceu grudado com essa pessoa. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Mesmo que você fique com essa pessoa pra sempre, ainda assim você vai morrer sozinho. Então é muito importante pro casal e pra relação dar certo a longo prazo que vocês dois tenham momentos e espaços pra ficarem sozinhos, sim, pra fazerem as coisas de vocês, terem hobbies, porque aí sim vocês dão aquele espaço, aquele respiro pra poder, quando vocês se juntarem, realmente curtirem o outro, terem sobre o que falar, terem novidades pra contar e sentir um pouco de saudade, sabe? É isso. Próxima pergunta. Como aprender a se desprender dos seus sentimentos? Outra coisa que eu aprendi na terapia. Olha, primeiro de tudo você tem que entender que você não é os seus sentimentos e nem os seus pensamentos. Os seus sentimentos existem porque antes do seu sentimento existe um pensamento. Então é assim que funciona, tá? Terapia comportamental básica. Você pensa uma coisa, aquele pensamento te faz sentir uma coisa e aí você age partindo daquele sentimento. O primeiro passo é você olhar para aquele pensamento e pensar por que você está pensando aquilo. Então, vamos supor que você pensa, eu sou uma inútil. E aí, quando você pensa, eu sou uma inútil, aquilo te faz se sentir um fracasso. Aquilo te faz se sentir desmotivada, triste, sem querer conversar com as pessoas, sem querer encontrar ninguém, se isolar. É assim que você se sente. E aí, como que você age? Se isolando, chorando, se fazendo de vítima, não querendo falar com ninguém, excluindo as pessoas na sua vida e não tentando coisas novas. E aí, você tá ali dentro daquele fluxo. Mas você percebe que o fluxo começa com um pensamento de eu sou inútil? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é entender que você não é o seu pensamento. Você é a pessoa que está escutando aquilo. É como se dentro da sua cabeça tivesse uma rádio ligada 24 horas e você está ali escutando. E aí você pode escolher escutar passivamente, simplesmente aceitar aquela informação sem tentar refutar ela, ou você pode parar e falar, mas por quê? É literalmente começar a conversar com você mesma. É ter um diálogo. Então, a partir do momento que você escuta essa voz dentro de você que fala, eu sou uma inútil, você vai falar, por quê? Aí ela vai falar, ai, porque você não fez nada hoje. Tá, como assim eu não fiz nada? O que eu fiz hoje? Aí você vai sentar no papel, você vai botar, eu fiz tal coisa, eu fiz isso. Aí você já começa a perceber que, na verdade, você fez mais do que você imaginava que você tinha feito. E aí você percebe que talvez você não tenha feito a coisa X, que era a coisa mais importante que você tinha que fazer no seu dia. Por isso você tá se sentindo inútil. Não é porque você não sabe fazer nada. É só porque você não fez a coisa que você tinha que fazer, que era mais importante. Aí você vai ver por que você não fez essa coisa. Pode ser que você não tenha feito porque nem foi culpa sua. Foi porque aconteceu que o seu chefe te ligou e aí teve outra demanda, o seu cachorro passou mal, não sei o que, não. Coisas do dia a dia que te tiraram o rumo, a atenção e você não conseguiu chegar ali. Então, ou seja, foi uma coisa que na verdade você nem tinha controle sobre. E pode ser que você não tenha feito porque é uma tarefa difícil, porque é uma coisa que vai demandar muito de você, que você talvez não se sinta preparada para assumir aquela responsabilidade, e aí você vai falar, ok, eu não fiz isso hoje porque realmente eu tava me sentindo nervosa, eu acho que eu não vou dar conta disso, mas eu sei que eu vou dar conta. Como que eu posso fazer isso amanhã pra eliminar logo isso, fazer isso logo de cara? Amanhã eu vou me comprometer a fazer isso na hora que eu acordar. Vou acordar e vou fazer isso logo de cara. E aí você começa a conversar com você e no final das contas, aquele pensamento de eu sou inútil vai embora, porque você consegue provar pra si mesma que não é verdade. E isso já te ajuda a controlar qualquer sentimento que vem depois disso. Porque a partir do momento que você refuta aquele pensamento de que você, na verdade, não é inútil, você já não se sente mais triste, chateada, irritada. Você simplesmente pensa, ok, tô um pouco decepcionada de não ter feito isso hoje, mas amanhã eu consigo. Você traz esse sentimento de calma. Então, mais importante do que controlar os seus sentimentos, eu diria que é aprender a controlar os seus pensamentos. É aprender, talvez não a controlar, a argumentar com eles. A ser curioso o suficiente para debater com você mesma por que ele tá ali.
E se você estiver errado, tudo bem você se sentir culpada. Tudo bem você passar e processar esse sentimento. O episódio passado é só sobre isso, então eu não vou nem entrar muito nesse assunto, você vai lá e escuta. Tudo bem você se sentir mal, triste, e não só tudo bem, necessariosíssimo, caso você realmente esteja mal por conta de alguma coisa, com raiva por causa de alguma coisa, você se permitir processar aquilo ali. Sentir aquele sentimento ali na raiz daquilo, agir de acordo por um determinado momento, e aí depois sim, você respirar fundo e falar, ok, agora o que eu posso fazer pra melhorar daqui pra frente? Mas eu acho que mais importante do que tentar controlar os seus sentimentos é, antes de mais nada, controlar e tentar argumentar com seus pensamentos. Próxima pergunta. Eu vou fazer mais 3 porque eu tenho que encerrar, que eu tenho reunião. O que me diz sobre solidão? Solidão é diferente de solitude. Solidão é aquele sentimento de se sentir sozinho, sem ninguém. E é um sentimento muito difícil, porque é um sentimento que te leva a se sentir rejeitada, abandonada. Ele é um sentimento que dá uns gatilhos ali de rejeição e abandono que doem muito. Solitude é o prazer de estar sozinho na sua própria companhia. Então, é você aprender a trocar solidão por solitude. Então, ao invés de você se sentir, eu sou muito sozinha porque ninguém me ama, ninguém me quer, primeiro de tudo, discutir com esse pensamento, perceber que isso daí que você está falando não é verdade e, mais especificamente nesse caso, aprender a gostar da sua própria companhia. Aprender que estar sozinha não significa algo ruim. É se levar para passear, é ir para um café, se você gosta disso, uma livraria, pegar uma bicicleta, andar de bicicleta, começar a, sei lá, fazer umas coisas mais ousadas, almoçar sozinha, ir ao cinema sozinha, perceber que você é uma boa companhia. E isso começa com melhorando o diálogo interno. E eu acho que, na verdade, é uma via de mão dupla. Quanto mais você se acostuma a fazer coisas sozinhas, coisas prazerosas, legais sozinha, que você faria com uma amiga, melhor é o seu diálogo interno. E quanto melhor o seu diálogo interno, mais corajosa você é pra fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu te indicaria a pesquisar mais sobre solitude, entender aí essa diferença, porque eu acho que isso aí vai começar a te dar um norte. Próxima pergunta. Como deve ser o amor? Algo leve, angustiante, aquele avassalador? Olha, angustiante não é amor, tá? Não, não, não. Não. Avassalador, gente, é paixão, tá bom? É paixão. Que é aquela coisa que você sente ali, aqueles hormônios loucos e tal. Tanto que, cientificamente falando, parece que a gente não consegue ficar apaixonado mais do que no máximo 2 anos. Porque a gente ia morrer. Olha que loucura. A gente ia morrer se a gente ficasse sentindo aqueles sentimentos tórridos, intensos, loucos de paixão a vida inteira. A sobrecarga física e mental que dá no nosso coração, cérebro, nosso corpo não aguenta. Então, é super natural que o amor que fica, ele sim, é pra ser leve. Isso não quer dizer que não vai ter brigas, que não vai ter discussões, que vocês não vão passar por altos e baixos. E também não significa que você nunca vai sentir aqueles momentos de paixão. Eu acho que um amor, pra ser gostoso, ele primeiramente tem que existir num relacionamento que existe respeito e existe confiança. Falei isso, não dá pra sentir amor se você não tem respeito e confiança. Depois disso, eu acho que tem que ser amizade, parceria. Você perceber que essa pessoa tá ali na sua vida pra somar. Você traz coisas muito importantes pro relacionamento dentro das suas qualidades e das coisas que você é boa, dos seus dons. E essa pessoa vai trazer o lado dela e juntas vocês se somam. Não é pra preencher o outro, porque não dá pra fazer isso. A gente não pode jogar no outro a responsabilidade de preencher a nós mesmos, a gente tem que aprender a fazer isso, o outro vem pra somar. Eu acho que num relacionamento legal, você vai passar por altos e baixos, e dentro desses altos vão existir momentos de novo de paixão, que aquela paixão do início reacende. Isso pode ser com um encontro, pode ser numa viagem, pode ser num jantarzinho em casa, pode ser num presente que ele te traz, pode ser numa massagem diferente que, né, ele vai fazendo ali, enfim, as coisinhas de casal que você vai fazendo. E nos momentos ruins é segurar a onda, lembrar por que vocês estão juntos, ter muito diálogo, muitas conversas difíceis e os dois saberem ceder. Falei muito sobre isso no episódio de relacionamentos amorosos, que eu falei de expectativas amorosas. Amar e estar num relacionamento é sim saber ceder. Se você tá sempre se anulando pra aceitar a vontade do outro, ou vice-versa, isso é um relacionamento tóxico. Então, ou você está sendo tóxica, ou ele tá sendo tóxico. Se um tá claramente dominando o outro ali. É aprender os dois a cederem e se encontrarem no meio do caminho. O amor, ele vai ser leve, mas ele não vai ser leve o tempo todo. E ele vai ser avassalador, mas ele não vai ser avassalador o tempo todo. O amor é o que sustenta, é a base que sustenta para lidar com os momentos pesados e os momentos calmos que não tem aquela paixão tórrida. Pelo menos é o que eu acho.
Mas aí, amiga, é o que eu acho. Cada um interpreta amor de um jeito, tá? E pra terminar, porque eu te falei, não tem como fazer todas as perguntas, mas eu acho que a gente tem que fazer próximas edições, porque eu adorei fazer isso. E aí, a última pergunta que eu vou fazer aqui. Como fazer transição de carreira sem saber qual carreira se quer seguir? Como foi no seu caso? Olha, eu acho importante, nesse caso, primeiro de tudo, você ter algum plano financeiro, tá bom, gente? Eu não vou mentir aqui. Eu não saí do meu emprego sem antes ter certeza que eu teria dinheiro para conseguir me manter por um determinado tempo ali, pelo menos uns 5 meses até, para pagar as minhas despesas básicas, tá? Aluguel, conta de luz, internet, gás, carro, etc. Pelo menos ali por 5 meses. Então, eu me programei, tá? Financeiramente para fazer isso. A outra coisa que eu fiz foi começar a olhar para outras possibilidades antes de fazer essa transição. No meu caso, eu ainda fiz uma consultoria, tá? Uma mini mentoria com um coach de transição de carreira. Foi uma seguidora minha no Instagram que viu que eu tava passando por esse processo difícil e perguntou se eu queria, né, a ajuda dela. O nome dela é Cecília. Eu vou até deixar o link aqui dela pra vocês, então se vocês quiserem lá, ela me ajudou muito. E assim, o engraçado é que a gente não chegou necessariamente num ponto final. Então é isso aqui que você vai fazer. Mas ela me deu todo o norte e segurança para conseguir passar por essa transição. Então foi bem legal e eu acho que se você tá muito perdido e você tem como fazer isso, investir talvez numa pessoa que te ajude nessa transição, seja muito legal. Mas se você não consegue, eu acho que cabe também, enquanto você ainda tá ali dentro da sua carreira, começar a fazer listas de outras coisas que você gosta. Quais são os hobbies que você tem? Quais são as qualidades pelas quais você é conhecida? Quais são as coisas que você faz dentro do seu trabalho que você gosta de fazer? E aí você começa a destrinchar ali e você começa a criar ideias diferentes. Aí você fala, nossa, na verdade, então, baseado nisso daqui, né, das minhas qualidades, porque as pessoas acham que eu sou boa, as coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho, talvez eu pudesse fazer esse negócio aqui. Aí você vai lá e começa a procurar vagas dentro daquela área. E, cara, não tenha medo de começar a fazer processo seletivo e entrevista enquanto você ainda tá no seu trabalho. Eu fiz isso. Não quando eu saí do meu último trabalho, porque aí eu entrei e comecei a fazer meu próprio negócio, né? Mas entre o primeiro emprego e o segundo, eu não esperei sair do meu trabalho pra começar a fazer entrevista pro segundo, não, tá? Eu comecei logo de cara. Não acho que isso seja, trair a empresa. Sinceramente, gente, olha, o mundo corporativo tá cagando pra você. Eles vão te demitir assim, na hora que eles quiserem, se tiver que te demitir. Então, por favor, seja mais esperto que isso. Para de dar tanto crédito aí pro seu chefe. Porque ele é muito bonzinho. Bacana. Mas, ainda assim, você tem que ver o seu melhor. Então, a partir do momento que você acha que você tá ali achando algumas coisas legais, você já pode começar um processo seletivo. E aí, vamos supor que você consegue, né, passar por uma próxima fase, ou então você descobre que, não, eu quero começar a empreender nesse negócio, tenho dinheiro suficiente, aí você sai do seu trabalho, começa a empreender aqui, tá tudo bem você testar algumas coisas e você perceber que aquilo ali não tá dando certo. Por isso que a segurança financeira é tão importante. Entre sair do meu emprego e começar a minha empresa de marketing, eu passei por algumas outras possibilidades que eu achava que poderiam talvez dar certo e que depois de ter feito eu falei, não, isso aqui não é pra mim. E eu passei pra próxima. Então, também cabe você ter o discernimento de que talvez, assim como num relacionamento, o próximo emprego, o próximo passo não vai ser aquele que você vai falar, nossa, é isso aqui. Eu acho de verdade que manter uma segurança financeira ali inicial e talvez, se você puder, procurar uma pessoa que te ajude nessa jornada, mas fazer esses exercícios de autoconhecimento vão ajudar bastante nesse sentido. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. De verdade, não teve condição de responder todas as perguntas, porque eram muitas, mas ficaram muitas perguntas muito legais, então talvez eu até ressuscite algumas delas para um próximo episódio. Se vocês gostaram desse formato, me fala aqui nos comentários, por favor. Faz esse favorzinho, que aí a gente já sabe que pode abrir, sei lá, uma vez por mês a gente faz um episódio dedicado só a perguntas de vocês. Que aí vai ser o episódio dos conselhos que você precisa escutar. Então, por favor, eu preciso desse feedback, tá? Além disso, eu preciso que você vá e você compartilhe esse episódio aí com as suas amigas, com a sua mãe, com as pessoas na sua vida que você ama, porque isso também ajuda o Spotify a entender que você curte esse podcast e ele passa pra frente. Então, isso é o quê? Basicamente a sua forma de pagamento pelo trabalho que eu tô tendo aqui, que eu tô suando, tá um calor do cacete, esse ar de condicionado tá desligado e eu tenho uma reunião em 5 minutos. Então, compartilhe, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu amei fazer esse episódio. E é isso. Até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!